Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais uma aula, mais um encontro do nosso curso básico de Teologia para Leigos. Hoje é a segunda aula, onde nós estamos estudando Santo Agostinho, um grande doutor da Igreja. Vamos rezar, pedir que Deus nos ajude, nos auxilie, para que possamos, através do nosso estudo, nos encontrarmos com a verdade plena, perfeita, que é o próprio Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para continuarmos estudando sobre Santo Agostinho, esse grande doutor da Igreja. Nós continuamos com a nossa apostila, vamos diretamente para o texto. Essa é uma aula continuação da nossa aula anterior. Na aula anterior, víamos um pouco sobre a história de Santo Agostinho, seu processo de conversão e ele dizendo sobre a importância da interioridade. O encontro com Deus, ele começa dentro de cada um de nós mesmos. Deus, ele é mais íntimo a nós do que nós mesmos. E aí nós vimos um dos poemas, um dos textos mais bonitos do livro Confissões, onde ele diz que Deus, ele é uma beleza tão antiga, mas tão nova para ele, que Santo Agostinho buscava fora aquilo que estava dentro dele. E aí tanto o livro 8 quanto o livro 10, que está dentro de Confissões, são dois textos aqui que ele fala muito do seu processo de conversão. Esse poema, Tarde Te Amei, encontra-se no livro 10, no capítulo 27. No dia de hoje, vamos começar falando sobre a verdade como fundamento do ser. Para Santo Agostinho, a verdade é o elemento mais sólido da existência. Ele combate o ceticismo, afirmando que a verdade é acessível e evidente para aquele que busca com sinceridade. Então tem uma conversa muito moderna, muito atual, dizendo assim, olha, eu sou cético. Parece que tem sempre os modismos, né, de pensamento. Eu sou cético. O que é cético? Não sei, mas eu sou cético. Ouvi que eu sou cético. Cético é uma pessoa que ela não nega a Deus, nem defende a Deus. Ele diz que não pode dizer nada, porque é um assunto que nós não conseguimos estudar e não conseguimos aprofundar. Então ele se diz cético. Agora, Santo Agostinho, ele fala que não. Ele diz assim, que a verdade é acessível e se ela for procurada com sinceridade. Mesmo quem duvida, afirma algo verdadeiro. O que ele afirma? Mesmo uma pessoa que duvida, afirma algo verdadeiro. O que afirma? Que está duvidando. Então, só de duvidar, você já está fazendo uma afirmação. Você afirma que você está duvidando. Aqui já tem uma afirmação. E se duvida, essa pessoa existe. Esse insight, se me engano, existo, revela que no ser humano uma certeza indestrutível cada um de nós já temos, a própria existência consciente. Então, a partir das nossas reflexões, nós podemos chegar a uma certeza que nós refletimos, a certeza que nós existimos. Então, ninguém pode dizer assim, eu sou cético, não acredito em nada. Você não acredita que você é capaz de refletir, e se você reflete, você não acredita que você existe. Então, Santo Agostinho, ele vai jogando a isca. Padre, o que você quer dizer com isso? Ele vai jogando a isca, ele vai dizer assim, os céticos, eles querem negar a existência de Deus. E aí Santo Agostinho diz, mas você não pode ser cético. Não, eu sou cético porque eu não posso ver Deus, porque eu não o toco e se não toco eu não posso falar sobre ele. E ele fala, não, é como se fosse assim, olha a estratégia de Santo Agostinho. Reflete comigo. Você é cético, mas você não pode ser cético de tudo. Não, eu sou cético de tudo. Então você acha que você não pode conhecer? Não.
Mas você percebe que você está pensando. Se você disse que você não pode conhecer, é porque você está pensando. Sim, eu penso. E se você pensa, é porque você existe. Eu existo. Então vamos para um terceiro passo. Por que você existe? De onde você veio? Como você passou a existir? De onde que vem a sua existência? Viu? E aí vai chegando até chegar na existência de Deus. Então é um gênio. Essa certeza fundamental que nós existimos não pode ser negada sem contradição, pois até mesmo o ato de negar pressupõe a existência de quem se nega. Santo Agostinho mostra assim que o ceticismo radical é impossível, porque há verdades evidentes que resistem a toda dúvida. A existência do sujeito pensante é a primeira destas verdades inegáveis. Muito claro. A partir desta certeza, Santo Agostinho pergunta: como conhecemos a verdade? E sua resposta é a doutrina da iluminação divina. Aqui tem muito de Platão. Platão tinha sementes da verdade, como dizia São Justino. Aqui ele diz que nós somos iluminados pelo próprio Deus para conhecermos a verdade. Aí ele afirma assim, muito bom texto, eu grifei aqui na minha apostila. Ele afirma que o conhecimento não é apenas resultado de sensação e raciocínio, sensação, experiência, empirismo, antes dos grandes David Hume, John Locke, Berkeley, antes dessa turma toda aí do empirismo inglês, ele já diz assim, não, o conhecimento não é vontade da sensação, do raciocínio, mas ela é a participação da alma na luz eterna de Deus. O que é o conhecimento para Santo Agostinho? Quem sabe a gente faz essa pergunta ali no final do nosso módulo. O que é o conhecimento para Santo Agostinho? Você responde de forma precisa, no alvo. Conhecimento para Santo Agostinho é a participação da alma na luz eterna de Deus. Verdades matemáticas, princípios morais, leis lógicas, todos esses conteúdos possuem uma estabilidade e universalidade que não podem vir de uma mente mutável e limitada. Devem vir de Deus, que é a verdade imutável e eterna. A alma humana é capaz de conhecer a verdade porque é iluminada por Deus, assim como o olho vê as cores porque é iluminado pela luz do sol. Deus não é apenas objeto de conhecimento, mas também a condição que torna possível todo conhecimento verdadeiro. E aí ele vai dizer, a iluminação, então ele diz assim, então eu vou sentar, vou esperar, vou ser iluminado e vou conhecer. Não, não é isso. A iluminação não substitui o esforço da razão humana, mas o torna eficaz, garantindo que a mente possa alcançar certezas sólidas. Se alguém quiser ver um pouco mais sobre o pensamento de Santo Agostinho sobre a iluminação, nós temos ali a nota de rodapé, 141, 143, 144 e depois ali também a 145. Então, ele diz que a iluminação não é resultado de uma preguiça intelectual. A pessoa, ela apenas senta e espera ser iluminada. Não, aqui nós temos uma junção, nós temos um encontro entre a fé e a razão. A razão é o esforço humano, a fé é a ação de Deus na alma humana. Essa visão estabelece a unidade entre fé e razão. Para Santo Agostinho, crer é o primeiro passo para conhecer. Crer, ele diz que tudo começa no acreditar. Nós somos iluminados por Deus a partir do momento que nós começamos a crer. Crer é o primeiro passo para conhecer. E conhecer é aprofundar a fé. Não existe oposição entre ambas. Ao contrário, existe cooperação profunda e necessária. A fé não é irracional. Ela é suprarracional e dá à razão um ponto de partida firme e seguro. A famosa frase, creio para compreender e compreendo para crer melhor, resume esta harmonia. Olha que lindo. A fé abre os olhos da inteligência, permitindo que ela veja realidades que sozinha não alcançaria. E a inteligência, por sua vez, aprofunda a fé, mostrando sua razoabilidade e coerência interna.
Assim, Santo Agostinho supera tanto o racionalismo como o fideísmo, unindo fé e razão numa síntese viva, onde ambas se iluminam mutuamente no caminho para Deus. Então aqui nós temos as duas realidades que elas são insuperáveis. Santo Agostinho, ele diz que o lugar do encontro com Deus é a nossa interioridade. Ele diz que o ser humano é capaz de conhecer, ele é capaz da verdade. E aí a verdade, ela acontece através da iluminação divina. E essa iluminação é como se fosse uma parceria entre a ação de Deus e o esforço do ser humano. A doutrina que ele chama de doutrina da iluminação. Agora nós vamos para um dos grandes problemas aqui estudados em Santo Agostinho, o problema do mal. E aqueles que possuem nosso livro, Confissões, nós chamamos Confissões de Obras, ou de obra, e dentro dessa obra nós temos 13 livros. Nós vamos abrir no livro de número 7. Então, se você tem Confissões, abra ali no livro de número 7, no número 12, e depois nós vamos ver o número 16. Olha o problema do mal. Daqui a pouquinho eu pedi para vocês abrirem, porque nós vamos ler a apostila e depois nós vamos no texto. Então, na apostila nós vemos assim: o problema do mal é o grande tormento filosófico e espiritual de Santo Agostinho durante sua juventude. Influenciado pelo maniqueísmo, ele acredita que o mal é uma substância. O mal, veja, no começo ele acreditava que o mal era uma substância, uma força positiva que lutava contra o bem. Mas após sua conversão, ele formula a solução que se torna clássica no cristianismo. Para Santo Agostinho, o mal não é uma substância, não é força positiva, não é criação de Deus. O que é o mal? O mal é a privação do bem. É como a escuridão, que existe a luz. Para compreender isso, ele utiliza a analogia da escuridão. A escuridão não é uma realidade em si, mas a ausência de luz. Assim é o mal, a ausência de ordem, de verdade, de retidão e de ser. Quando algo é mal, não é porque possui uma natureza má, mas porque lhe falta algo que deveria ter. A cegueira não é uma substância, mas a ausência de visão. A doença não é uma realidade positiva. Doença não é uma realidade positiva. O que é a doença? É a falta de saúde. O pecado não é uma criação. O que é o pecado? O pecado é a falta de justiça. Esse pensamento nós podemos ver aprofundado ali na nossa nota de rodapé. Então veja, o que é a cegueira? A cegueira não é algo positivo. A cegueira é a ausência da visão. O que é a doença? Doença é a ausência de saúde. O que existe é a saúde. Na medida que você vai deixando de ser saúde, vai deixando de ter saúde, vem a doença. E ele diz que o pecado é a mesma coisa. O pecado é a ausência da justiça. E o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Vamos ali na nota de rodapé de número 147, que ela é muito esclarecedora. Para quem deseja aprofundar a temática, a doutrina agostiniana sobre o mal encontra-se desenvolvida primordialmente, inicialmente em Confissões, livro 7, capítulo 12, onde Santo Agostinho refuta o maniqueísmo ao afirmar que o mal não é uma substância independente, mas privação do bem, de modo que, assim como a escuridão não existe em si mesma, mas apenas como ausência da luz, o mal existe apenas como ausência e deficiência do bem, que deveria estar presente. Contudo, a exposição mais sistemática e profunda dessa doutrina ocorre em Enchiridion, Manual de Fé, onde Santo Agostinho desenvolve como Deus, sendo absolutamente bom e onipotente, permite o mal, não como criação divina, mas como consequência da liberdade criatural mal usada, revelando que a permissão divina do mal integra-se num plano providencial, onde até mesmo o mal serve aos propósitos de sabedoria eterna de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. Por que existe o mal? Existe o mal porque do mal Deus pode tirar um grande bem. Então, como o padre citou agora há pouco, nós podemos ver aqui dois números. Nós podemos ir na obra Confissões, o livro 7, tem o número 12, que ele já começa a falar sobre o mal,
Olha ali o começo, diz assim: vi claramente que todas as coisas que se corrompem são boas. Ele começou a refletir dessa forma. Aqui muitos vão dizer, temos um maluco. Não, temos um gênio. Ele vai refletindo. Eu vi claramente que todas as coisas que se corrompem, a madeira se corrompe, o alimento se corrompe, o meu corpo ele vai se corrompendo, vai se estragando, os alimentos se estragam em geral. Então ele chegou a essa conclusão. Percebi que todas as coisas que se corrompem são boas. Não se poderiam corromper se não fossem sumamente boas, porque se elas fossem ruins, elas já estariam corrompidas. Então por que elas corrompem? Porque elas eram melhores, porque elas eram boas. Nem se poderiam corromper se não fossem boas. Com efeito, se fossem absolutamente boa, somente boa, perfeita, elas seriam incorruptíveis. E se não tivessem nenhum bem, não haveria nelas que se corrompesse. Então ele chega a essa conclusão. As coisas, elas são boas, o que existe é o bem, o mal não existe. O que existe é o bem, mas o bem é aberto. O bem, poderíamos usar assim, esta palavra, ele é imutável. Ele é mutável. O bem, ele existe, mas ele é mutável. O bem existe, mas ele é aberto. Ou seja, ele pode mudar. Ele pode melhorar, ou pode se manter bem, ou ele pode se tornar mal. Então, o bem existe, mas ele é mutável. Ele é, poderíamos até usar essa palavra, ele é flexível. Ele pode manter-se bem, ou ele pode piorar. Então, essa é a conclusão que ele chegou observando as coisas. Aqui é muito interessante. Valeria a pena ler o número 12 todo. E aí, vamos para o comecinho do número 13. Aqui já estamos na conclusão dele. Diz assim, em absoluto, o mal não existe. O mal não existe. Nem para vós, nem para as vossas criaturas. Aqui ele escreve para Deus, ele está falando para Deus. O mal não existe, Senhor. Nem em vós, nem nas vossas criaturas. Pois nenhuma coisa há fora de vós que se revolte ou se desmanche a ordem que lhe se estabelecestes. Veja, pois nenhuma coisa há fora de vós que se volte ou se desmanche a ordem que lhe estabelecestes. E aí ele segue dizendo sobre o mal. Nós podemos ir aqui para o número 16, vamos para o último parágrafo do número 16. Muitos vão dizer assim, padre, o que você está lendo está um pouco diferente do meu livro. Naturalmente, são traduções diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Olha a conclusão que ele chega. Se nós pegássemos só esta temática, seria muito mais aprofundada, mas nós estamos vendo aqui só as partes principais de cada temática. Então não podemos aprofundar como nós gostaríamos. Número 16. Onde reside o mal? É como se fosse uma conclusão. Senti e experimentei não ser para admirar que o pão, tão saboroso ao paladar saudável, seja enjoativo ao paladar enfermo, e que a luz, amável aos olhos límpidos, seja odiosa aos olhos doentes. Então olha como que vai sendo a compreensão de Santo Agostinho sobre o mal. Ele diz assim, o pão, se você está com um paladar saudável, se você está com saúde, quando você experimenta o pão, ele é saboroso, ele é gostoso. Mas se você está enfermo, desculpa o exemplo, mas você está com uma diarreia, você está com problema porque comeu demais, o pão, ele não tem sabor, ele perde o sabor. Então aqui ele vai percebendo que as coisas, elas podem ser boas, mas elas vão se transformando em ruins. Padre, isso daqui é muito abstrato. Não, é a reflexão que ele chega para perceber que o mal, ele não existe em si mesmo. O que é o mal? Olha, ele dá esses vários exemplos. Para mim aqui é o ponto. O que é o mal? O mal é a corrupção do bem. Existe o bem, existe a liberdade. Existe o bem, existe a escolha. A partir do momento que você não quer o bem, aí surge o mal. O que é o mal? O mal é a liberdade do ser humano de não querer o bem. O que existe é só o bem. Por que nós estamos dizendo isso? Porque muitas pessoas vão dizer, por que Deus criou o mal? Santo Agostinho, ele explica isso com muita clareza. Deus não criou o mal. Deus ele criou o bem e a liberdade.
Então você tem liberdade de escolher se você quer ir o bem ou não. Se você não quer o bem, aí vai surgir o mal. O que é o mal? O mal é a opção do ser humano de não escolher o bem. E aí ele continua: se a vossa justiça desagrada aos maus, com muito mais razão lhes desagradam a víbora e o caruncho, que criastes bons e adaptados às partes inferiores dos seres criados, às quais os próprios malvados são tanto mais semelhantes quanto mais diferentes de vós. Do mesmo modo, são os maus tanto mais parecidos com os elementos superiores da criação, quanto mais se tornaram semelhantes a vós. E aqui a conclusão é a parte que para mim é mais importante. Procurei o que era a maldade e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema, de vós, ó Deus, e tendendo para as coisas baixas, vontade que derrama as suas entranhas e se levanta com intumescência. Em outras palavras aqui difíceis, uma tradução com um português aqui denso, o texto diz assim: eu procurei o que era o mal e não encontrei o mal, encontrei apenas a perversão de uma vontade desviada. Penso que está claro, mas ainda nós temos aqui, eu penso que ficou bem claro mesmo, mas nós vamos ver aqui mais um pouco ainda na nossa apostila. O padre foi no texto original, eu expliquei com as minhas palavras. Vamos ver aqui a apostila dizendo um pouco mais sobre o mal. Esse conceito é poderoso porque preserva o pensamento de Santo Agostinho sobre o mal. O que esse conceito preserva? Que o mal não existe por si mesmo, mas ele é fruto do mau uso da liberdade do ser humano. Ele é uma corrupção, ele é corromper o bem. Por que isso é valioso? Por que essa definição está correta? Porque ela preserva a bondade de Deus e a liberdade do ser humano. Deus não cria o mal. O mal surge da escolha equivocada de cada criatura, que se ordena a bens inferiores como se fossem bens superiores ou bens supremos. A queda é, portanto, um movimento de amor desordenado. O que é o pecado? O pecado é um ato de amor, mas um ato de amor desordenado. O pecado é escolher algo bom, como prazer, poder ou conhecimento, mas elevá-lo ao lugar de Deus. O ser humano não peca porque é mau por natureza, mas porque usa mal sua liberdade, preferindo o menor ao maior, o passageiro ao eterno, a criatura ao Criador. Assim, Santo Agostinho resolve o dilema. Deus cria tudo bom, mas a liberdade humana pode desordenar esta bondade. O mal moral não vem de Deus, mas da vontade criada que se afasta do supremo bem. Nós poderíamos ver aqui duas espécies, duas formas de mal. Nós temos o mal moral e o mal físico. E aqui vamos compreender essas duas antes de avançarmos. O que é o mal moral? O mal moral é o pecado. O mal moral é o erro. Por que existe o mal moral? Por que existe a injustiça no mundo? Existe a injustiça porque existe o bem e existe a liberdade. E aí, uma pessoa que não quer o bem, que não quer a justiça, ela acaba escolhendo o mal. O que é o mal físico? O mal físico é a nossa enfermidade. Por que eu fico doente se Deus é amor? Nós ficamos doentes, existe o mal físico, porque nós somos criaturas que somos finitas, que somos limitadas. E se nós somos limitadas, o nosso corpo, ele tem possibilidade de ser corrompido, ele tem possibilidade de ficar enfermo. Então, o texto aqui lhe diz que o mal físico, o texto não chega a dizer, mas para mim essa é a minha conclusão, o mal físico é o limite, a finitude e a fragilidade, consequência da finitude, do limite e da fragilidade da natureza humana. Ao mesmo tempo, Santo Agostinho afirma que Deus é tão soberano, ele é tão soberano que é capaz de tirar bem do mal. Nada escapa à sua providência. A cruz é o exemplo máximo. O maior mal
pecado cometido pela humanidade, a rejeição do Filho de Deus, torna-se o maior bem, a salvação. Por que Deus permite o mal? Porque do mal ele pode tirar um grande bem. Está nessa obra aqui em Shiridion, no número 28. Deus não causa o mal, mas o permite para respeitar a liberdade humana e depois o transformar em ocasião de bem maior. Essa visão oferece esperança ao cristão que sofre. Mesmo nas situações mais dolorosas, Deus age providencialmente, conduzindo tudo ao bem daqueles que o amam. A teologia moral, a teodiceia, que é o conhecimento natural de Deus, a antropologia cristã se alimentam diretamente dessas ideias, mostrando que o mal não tem a última palavra na história humana. Então, aqui nós temos alguns pontos que, se compreendermos, veja, muitas pessoas dizem, Padre, eu quero estudar teologia, eu quero estudar teologia. Nós estamos estudando teologia. Você tem o bem, tem a liberdade humana e tem a providência de Deus. Essas três coisas são inseparáveis. Deus criou tudo bom, mas Ele nos deu liberdade. Porque se Ele não nos desse liberdade, Ele não seria amor. O que é amar? Amar é deixar o outro ser. Amar é permitir que o outro seja livre. Então Deus criou o bem e criou a liberdade. Se você, por liberdade, escolhe o bem continua existindo. Agora, se por liberdade você não escolhe o bem, surge o mal. Então o que é o mal? Aí nós precisamos perguntar, você está falando do mal físico ou do mal moral? Mal físico? Mal físico é uma consequência de nós sermos barro, de nós sermos finitos. E se nós somos finitos, nós vamos ter problemas. Esse é o mal físico. Agora, qual que é o mal moral? O mal moral é consequência da liberdade do ser humano desordenada de não escolher o bem. Agora, se Deus ele é tão bom, tão justo, tão perfeito, como que Ele pode permitir que exista o mal? Aí entra o terceiro ponto, que é a providência. Deus pode permitir o mal apenas por uma razão, porque do mal Ele pode tirar um grande bem. Aqui é teologia, e aqui nós precisamos compreender para usar na nossa vida, porque pessoas vão perguntar para você, por que eu fico enfermo, por que eu morro se Deus é amor? Porque você não é o Criador, você é uma criatura. Então, fisicamente, você é limitado. Sendo limitado, você pode ter uma enfermidade. Por que existe tanta maldade no mundo? O mundo é tão injusto. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está na providência. Onde está Deus? O mundo é tão mal. O mal e o bem estão brigando. Não, o mal e o bem não são duas substâncias que existem desde o princípio, ou foram criadas por Deus. Deus ele criou o bem e a liberdade. E aí, a partir do momento que você usa a liberdade para não querer o bem, aí surge o mal. Mas então, Deus permite que o mal vença? Não. O que vence é a providência. É a sabedoria de Deus que, depois de nós escolhermos o mal, Ele conseguir consertar e reparar. Eu pego, quebro um copo no chão. E aí vem o pai e a mãe e conserta o copo. Vem o ser humano e cria o mal. E aí vem Deus e conserta. Como que Ele conserta? Com a providência divina, permitindo que daquele mal a gente tire um bem muito maior. Qual que é o maior exemplo disso? É a morte de Cristo na cruz. Irmão, irmã, eu digo do fundo do meu coração, pode ser que seja teórico, pesado, claro que é pesado, é teórico porque é estudo, mas isso daqui é reflexão para a vida toda. Isso daqui é teologia, isso daqui é compreender e não tem mais erro, Isso daqui é o sumo, é a nata da teologia, da filosofia católica, é compreendermos as coisas do jeito que elas são. Então nós já compreendemos que a verdade ela existe. Por que ela existe? Porque nós sabemos que nós existimos, nós podemos refletir. E o ser humano, ele é capaz da verdade, a verdade ele encontra dentro dele mesmo. E aqui nós vimos a possibilidade, a existência do mal, que não existe em si mesmo. O que existe é o bem e a liberdade. Vamos para um outro ponto. Também aqui nós temos novamente 3 parágrafos. Aqui, na minha conta, na nossa apostila, é o tópico de número 5. Podemos dizer que é a liberdade humana. A liberdade humana e a graça divina. A reflexão de Santo Agostinho sobre a vontade humana e a graça divina é uma das mais profundas de toda a história da teologia.
Ele vê a vontade como núcleo da pessoa humana. É mediante a vontade que escolhemos, amamos, desejamos e nos orientamos moralmente. Olha que interessante. A vontade não é apenas uma faculdade entre as outras, mas é o centro da identidade pessoal, aquilo que define quem somos e para onde nos dirigimos. Então, se nós olharmos assim, quem eu sou? Eu sou humano. Ah, então todo mundo é igual? Não. Pela vontade nós nos distinguimos. Por que nós nos distinguimos? Porque pela vontade nós construímos as nossas histórias. Pela vontade nós escolhemos. Você pode escolher ser um santo, você pode escolher ser um destruidor da humanidade. Uma pessoa escolheu ser Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa escolheu ser Hitler. Elas são a mesma coisa? São humanas, mas pela vontade elas não são a mesma coisa. Então, ele diz aqui, e é muito bonito novamente, a vontade não é apenas uma faculdade, uma capacidade humana como as outras. A vontade é o centro da identidade pessoal. O que é identidade pessoal? Nós temos identidade. Identidade é o que nós somos singularmente. É pela vontade, o uso da vontade, da escolha, do livre-arbítrio que nós vamos construindo a nossa identidade pessoal, que vamos definindo quem somos e para onde nos dirigimos. Interessante. No entanto, após o pecado original, a vontade se torna frágil, inclinada à desordem, incapaz de perseverar no bem completo sem o auxílio divino. Veja, depois do pecado original, essa vontade humana, ela se torna frágil. Nós temos vontade, sem dúvida nenhuma, mas a vontade, ela é frágil. Ela é inclinada à desordem, incapaz de perseverar no bem completo sem o auxílio divino. O ser humano não perde totalmente a capacidade de fazer o bem, mas perde a capacidade de amar a Deus acima de tudo e de perseverar na justiça sem a graça de Deus. Essa é a condição humana após a queda, ferida, mas não totalmente destruída. Existe uma grande diferença entre a compreensão de pecado original católica e protestante. Os protestantes, eles pensam que depois do pecado original o ser humano se tornou alguém mau, alguém ruim. Em Santo Agostinho e na teologia católica, o ser humano é alguém bom. Ele continua sendo bom, mas essa vontade, ela foi danificada. Essa vontade, ela foi machucada. Essa vontade, ela foi corrompida. Até um termo melhor que nós podemos encontrar nos textos de Santo Agostinho, principalmente no livro Confissões, no livro número 8. A vontade, ela foi ferida. Ela foi ferida. A vontade, ela precisa da graça de Deus. Se nós não temos a graça de Deus, nós não conseguimos fazer o bem. Então, o ser humano, ele consegue fazer o bem a partir da graça de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver adiante, tem um grande pensador. Tinha um pensador da época de Agostinho, Pelágio, ele disse assim, não, o ser humano não precisa da graça. Um monge do século IV, século V, ele disse assim, não, o ser humano não precisa da graça. O ser humano sozinho, ele é capaz de fazer o bem. Não. Ele faz o bem com a graça de Deus. O doutor da graça, e Santo Agostinho, ele foi tão sábio, tão profundo, que todo doutor da igreja, a igreja tem mais ou menos 35 doutores, cada doutor recebe um título. Por exemplo, São Tomás de Aquino é o doutor angélico, e aí Santo Agostinho é o doutor da graça, porque o que ele escreveu sobre a graça é algo singular. O doutor da graça afirma que o ser humano permanece livre, mas sua liberdade está ferida. A inclinação ao mal faz com que a vontade se torne escrava dos desejos desordenados. Santo Agostinho descreve essa experiência dramática. Vejo bem, São Paulo diz, vejo o bem que devo fazer, mas não o faço. Vejo o mal que quero evitar, mas o cometo. A solução não vem apenas do esforço humano, mas da graça. Uma intervenção amorosa de Deus que cura a vontade, ilumina o intelecto e fortalece a alma.
A graça é absolutamente necessária para que o ser humano ame a Deus acima de tudo e persevere no caminho da salvação. Sem a graça, a vontade humana permanece dividida, incapaz de realizar plenamente o bem que deseja. A graça não substitui a vontade humana, mas a restaura, permitindo que ela funcione como Deus a criou, livre para amar o bem verdadeiro. Muito bonito, muito profundo. E aí, para quem quiser aprofundar, nós temos a nota de rodapé de número 152, que ele vai explicar ainda melhor, e daqui a pouco nós vamos tocar um texto mesmo de Santo Agostinho, um texto que nós vamos enviar nos grupos de WhatsApp, que vai falar sobre a graça. Temos ali na coleção patrística 2 livros, temos o livro da Graça 1 e o 2, e ali no livro 2 nós vamos encontrar daqui a pouco, nós vamos ler um texto que exemplifica de forma bem resumida, mas profunda, o pensamento de Santo Agostinho sobre essa temática. A grande originalidade do bispo de Hipona está em afirmar que a graça não destrói a liberdade, ao contrário, é a graça que torna verdadeiramente a liberdade possível. A liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em querer o que é bom. Muitos dizem assim, ser livre é fazer o que nós queremos. Para Santo Agostinho, se você faz tudo o que você quer, você não é mais livre. Você já é escravo do pecado, é escravo do mal. Eu sou livre, eu bebo cerveja todos os dias porque eu sou livre. Querido irmão, querida irmã, talvez você não percebeu, mas você não é mais livre, você já é viciado. Você já é viciado, já é dependente. Agora, se você pode beber, mas não bebe todo dia, aí você é livre. Por quê? Porque você continua com a possibilidade de escolher. Então, para Agostinho, para Santo Agostinho, o que é a liberdade? Para ele, a liberdade é querer o que é bom. Por quê? Porque querendo o que é bom, você continua com capacidade de escolher. Então, para ele, a liberdade não é fazer o que quer, a liberdade é fazer o que é bom. A graça transforma o querer humano, orientando-o novamente para Deus. Santo Agostinho combate 2 heresias opostas, o pelagianismo, que nega a necessidade da graça e afirma que o ser humano pode salvar-se por suas próprias forças, e o determinismo, que nega a liberdade humana e afirma que tudo é predestinação. Então vamos ver aqui esses 2 pensamentos. Aqui nós temos um monge, que triste, depois a gente pode ver na nota 87, se vocês quiserem. Pelágio era um monge. Vejam, uma pessoa do mosteiro, uma pessoa que vivia em oração, em contemplação, e ele dizia assim, olha o orgulho que pode tocar, as grandes heresias surgiram dentro da igreja, de pessoas que às vezes tinham grandes títulos na igreja, bispo ou monges. Então Pelágio ele dizia assim, eu não preciso da graça de Deus. O ser humano, ele é totalmente livre, o ser humano, ele não foi corrompido pelo mal, o ser humano, ele continua sendo bom, o ser humano, ele não foi machucado, ele não tem a tendência do mal. E aí Santo Agostinho, ele diz, não, Pelágio está errado. O ser humano, pelo pecado original, a sua vontade, ela foi ferida, não destruída. E qual que é o remédio que nos ajuda a sararmos, a utilizarmos corretamente a nossa vontade? É a graça de Deus. O que é o determinismo? Aqui nós chamamos de predestinação. Muitos dizem assim, o meu futuro já está escrito. Deus já sabe o que eu vou ser. Olha, se nós temos a predestinação, tudo já está escrito, então senta no seu sofá e espera tudo acontecer, não precisa mais de esforço nenhum. Não, nós sabemos que o nosso futuro, Deus já conhece, porque Ele sabe tudo, mas não está pré-determinado. Ele mantém um equilíbrio, aqui é Santo Agostinho. Olha o equilíbrio que ele mantém. A graça é necessária, mas não anula a liberdade. A liberdade é real, mas precisa da graça para funcionar plenamente. Essa visão é fundamental para a doutrina católica sobre a salvação, os sacramentos, a conversão e a vida espiritual. Padre, por que é fundamental, por exemplo, para os sacramentos? O que é o sacramento? O sacramento é um sinal visível que nos transmite graças invisíveis.
Através dos sacramentos, nós recebemos as graças de Deus para vencermos o pecado original, para vencermos o nosso pecado através do sacramento da penitência, para sermos purificados dos nossos pecados através da unção dos enfermos, fortalecimento através da Eucaristia. Então, através dos sacramentos, ele diz, através dos sacramentos, a doutrina da graça de Santo Agostinho foi muito importante para desenvolver outros tratados, outras temáticas da teologia, como a soteriologia, que é relacionada à salvação, os sacramentos e depois também sobre a conversão e a vida espiritual. Irmãos e irmãs, se vocês têm, nós vamos tocar aqui um pedaço bem pequeno, mas nós vamos tocar uma obra de Santo Agostinho. Nós temos uma obra chamada A Graça, que é da coleção Verde. A Graça é um livro 2, porque é uma obra muito extensa, então a editora Paulus dividiu em 2 livros. E aqui nós temos uma parte desse livro que se chama A Graça e a Liberdade. A Graça e a Liberdade. Para quem abrir no texto que nós mandamos nos grupos de WhatsApp, está ali no número, na página 34. Página 34. Página 34 significa o livro de número, o capítulo 15 e o número 31. Então olha o que o texto diz. Nós vamos falar de novo sobre a vontade. Às vezes com as palavras do padre ou de outra pessoa que explica, é mais fácil do que entendermos o original. Mas quando a gente não toca no original, nós não estamos fazendo a experiência verdadeira do conhecimento. O texto diz assim: a nossa vontade, Santo Agostinho, hein? A nossa vontade é sempre livre, mas não é sempre boa. Verdade ou não? Nossa vontade não é livre? Ela é sempre boa? Não. Opa, uma tese, algo claro. Ou é livre da justiça, quando se sujeita ao pecado, e então é má. Ou é livre do pecado, quando serve à justiça, e nesse caso é boa. É denso, mas dá para compreender se nós depois lermos com calma. A graça de Deus, porém, é sempre boa, e faz com que tenha boa vontade quem antes a tinha má. Olha agora, com seu auxílio, a vontade que começou a ser boa cresce em tanta bondade que chega a cumprir os mandamentos divinos que quiser, quando desejar com decisão. O que é a graça? A graça é o auxílio divino da vontade que já começou a ser boa, que cresce em tanta bondade que nos ajuda a compreender, a cumprir os mandamentos divinos que nós quisermos, quando o desejarmos com decisão. Bem a propósito, o que foi escrito: se quiseres observar os mandamentos. E aqui é o pensamento principal. Aquele que quiser e não puder, quantas vezes que nós queremos, percebemos que não podemos, se nós quisermos e sentirmos que não podemos, reconheça que ainda não o quer plenamente. E assim reze para ter a vontade suficiente para cumprir os mandamentos. Desse modo, recebe ajuda para o fazer o preceituado, o preceito. Então, o que é a graça? A graça é a ajuda divina para nós cumprirmos aquilo que a nossa vontade deseja. É útil o querer quando podemos. É útil o poder quando queremos. O que adianta querermos o que não podemos ou não querermos o que podemos? Então ele diz que a graça de Deus é o auxílio para aquilo que a nossa vontade não consegue sozinha. Nós queremos o bem, nós desejamos o bem, mas nós vamos perceber assim que o padre dá uma explicação, Santo Agostinho vai até tremer lá no túmulo, ele vai falar: padre, eu nunca pensei nisso antes, mas talvez seja até meio verdade. Então sabe quando o carro morre? Às vezes, antigamente era assim, os carros mais antigos, quem teve Fusca aí, não sei se alguém já teve Fusca, Passat, aqueles carros mais antigos. Quando o carro morria, o que você fazia? Muitas vezes colocava na banguela, não é? Deixa em ponto morto, e aí depois tem que ficar alguém dentro do carro, senão ele vai bater e vai explodir. Então você coloca assim meio numa descida, o carro fica em ponto morto, o carro você sabe que ele vai pegar. Faltando bateria, o carro vai pegar, mas precisa de um empurrão.
E aí você vai lá e empurra, ele pega e vai embora. Então o que é a graça de Deus? A graça de Deus é esse empurrão para a nossa vontade. Você tem a vontade, mas sozinho você não consegue. Então o que é a graça de Deus? A graça de Deus é esse auxílio quando nós desejamos fazer o bem e sozinho não conseguimos. Tá? É a melhor forma, a mais tranquila que eu tenho para explicar. Vamos um pouco adiante ainda. Eu sugiro que nós estudemos um pouco ainda, que nós possamos avançar agora para mais uma temática para falarmos sobre o tempo. O tempo, que é outra temática aqui que é muito clara. Se vocês têm a obra de Santo Agostinho, Confissões, nós vamos para o livro de número 11. Nós vamos tocar um pouco o livro. 11, 14. Porque vocês vão ver essas notas de rodapé, e se alguém achar uma nota de rodapé que não bate com o livro, com o texto, vocês me dizem. Porque tudo que eu estou lendo até agora está batendo, está exatamente do jeito que está escrito. Então nós temos aqui o livro 11, e o capítulo 14. Daqui a pouco nós vamos ler. Poucos pensadores refletiram tão profundamente sobre o tempo como Santo Agostinho. Então vocês veem, nós estamos vendo temáticas diferentes. Seria interessante que em cada aula, em cada encontro, nós pegássemos só uma temática. Primeiro, nós estudamos ali no dia de hoje, nós estudamos aqui o problema do mal. Opa, acabou. Nós vimos o mal, nós vimos a liberdade e a graça, e agora nós vamos ver o tempo. Então, entre um e outro pensamento, todos eles são muito densos, mas é como se a gente desse uma respirada, desse uma parada, e aí nós vamos para o próximo. Agora nós vamos falar sobre o tempo. O que é o tempo? Daqui a pouco nós vamos ler. Memoriza isso. Confissões, livro 11, capítulo 14. O que é o tempo? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. O tempo é algo que quando alguém pergunta se você sabe, você responde imediatamente que sabe e dá até risada. Mas quando alguém pede para você explicar, você se atrapalha e já fica todo perdido. É isso que é o tempo. Claro, é essa a nossa compreensão sobre o tempo. A gente sabe, mas não sabe explicar. Aí nós vamos ver o que ele diz sobre o tempo. É um gênio. Poucos pensadores refletem tão profundamente sobre o tempo quanto Santo Agostinho. Em um famoso trecho das Confissões, nós vamos tocar ali, ele reconhece o paradoxo. O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo, já não sei. Essa frase é o início de uma análise genial. Santo Agostinho conclui que o tempo não é objeto externo. Vamos parar aqui, vamos para o texto e depois nós voltamos. Vamos tocar o texto. O objetivo desta parte do curso é tocarmos também no original. Então ele diz aqui o que é o tempo. Se ninguém pergunta, eu sei. Se pergunta, eu já não sei mais. Olha o que ele diz. Livro 11, no parágrafo 14. Por que o padre diz isso? Quem tem confissões, você vai poder grifar, vai poder ler, vai poder meditar durante o dia. Se alguém um dia perguntar o que você está aprendendo de Santo Agostinho, olha, estou aprendendo sobre o tempo. Nós já vimos sobre a graça, a liberdade, o mal, e agora vamos ver sobre o tempo. Se alguém perguntar sobre o tempo, não houve tempo nenhum em que não fizesseis, ele está dizendo para Deus, não houve tempo nenhum que não fizesseis alguma coisa, pois fazeis o próprio tempo. Nenhuns tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutáveis. E se os tempos assim permanecem, já não seriam tempos. O padre explica em palavras mais simples. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Não houve um tempo, um momento que Deus não estava presente. Deus sempre existiu. Aqui é a parte que eu penso que é mais importante. Que é, pois, o tempo? A gente acabou de ver, agora a gente toca no texto dele. Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá aprender, mesmo só com um pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conteúdo?
E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem, quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém nos perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar, a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que se nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro. E se agora nada houvesse, não haveria o tempo passado. E ele vai continuar dizendo. Então agora nós vamos na apostila. Por que o padre fez isso? É muito importante, novamente, nós tocarmos no texto, na obra original. Vamos ver aqui Santo Agostinho dizendo sobre o tempo. Essa frase é o início de uma análise genial. Santo Agostinho conclui que o tempo não é um objeto externo, mensurável apenas por relógios, mas uma experiência interior da alma. Se eu disser assim para vocês, saia agora da sua casa e vá lá no lugar do seu bairro onde está o passado. O que ele está dizendo? O tempo não é algo material. O tempo não é um material. O que é o tempo? O tempo é uma experiência da alma. O tempo é uma experiência da alma. Padre, pode explicar melhor? Sim. O passado existe como memória. Não existe mais objetivamente, mas existe em nossa lembrança. O passado só existe na lembrança. O passado não existe objetivamente, concretamente. O passado só existe como lembrança. O futuro existe como expectativa. Ainda não aconteceu, mas já está presente em nossa esperança e atenção. O presente existe como atenção. É o único momento real, mas é tão fugaz, tão rápido, que só podemos captá-lo através da atenção consciente da alma. O passado está na memória, o futuro na expectativa. O presente ele passa rápido. Santo Agostinho conclui que o tempo é uma distensão da alma. É a alma que estende o tempo ao lembrar do passado, prestar atenção ao presente e antecipar o futuro. Sem a alma consciente, o animal não tem uma alma consciente. Sem a alma consciente, o tempo não teria sentido. Esta análise mostra que Deus está fora do tempo, na eternidade, enquanto as criaturas vivem no tempo. Deus vê tudo no eterno presente, sem passado nem futuro. O tempo, aqui é para grifar, o tempo é a extensão da alma, não do mundo físico. Essa visão tem consequências metafísicas profundas, além do físico. O tempo é a condição da criatura e não do Criador. Para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus, ele é um ato profundamente presente. Deus só está no presente. Deus é agora. Deus não era, não será. Deus é profundamente presente. O que é o tempo? O tempo é uma extensão da nossa alma. Quando nós trabalhamos com a memória, existe o passado. Quando nós usamos a nossa expectativa, existe o futuro. E o presente é algo que parece que existe, mas de repente ele escapa das nossas mãos. Então, o que é o tempo? O tempo não é algo externo. O tempo é um exercício. Ele diz assim, o tempo é uma extensão da alma. Extensão não é algo que estica. Quando você puxa para trás, existe o passado. Quando você imagina para frente, existe o futuro. Então, o tempo para ele é um exercício da alma. Deus ele está fora disso, porque Deus ele é um ato puro. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Mesmo que ele faz agora. O que Deus vai fazer no futuro? Mesmo que ele faz agora. Ele ama. Ele ama. Deus só pode amar. Aí ele chega à existência da Trindade. Mas Deus ele amava sozinho, ele amava a si mesmo, ele amava quem? O Pai amava o Filho. O Filho amava o Pai. E o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. O texto continua. Deus é eterno, não porque vive para sempre, mas porque está fora do tempo. Deus é eterno, não porque vive para sempre, mas porque está fora do tempo. Em Deus não há passado ou futuro, há apenas o eterno presente.
Isso torna compreensível a relação entre Deus e o mundo. Deus não muda, mas sustenta continuamente tudo o que existe. Essa reflexão prepara, séculos depois, compreensões teológicas mais refinadas sobre a providência, a predestinação, que não significa no sentido negativo, e a onisciência divina, ou seja, que Deus, Ele, tudo sabe. Então nós acabamos de ver aqui mais um ponto muito importante no estudo do grande Santo Agostinho. Qual foi o ponto que nós acabamos de ver? Este ponto sobre o tempo. É muito importante que você escreva no seu caderno, na sua apostila, Santo Agostinho, ponto 1, e aí você vai escrever processo de desenvolvimento filosófico. Santo Agostinho, ponto 2, aí você vai escrever lá o ponto 2, a interioridade, o local do encontro com Deus. Depois, Santo Agostinho, ponto 3, a verdade como fundamento do ser, a verdade como algo possível. Depois, Santo Agostinho, ponto 4, o problema do mal. Santo Agostinho, ponto 5, você pode escrever assim, a liberdade humana e a graça divina. Depois, Santo Agostinho, ponto 6, aí você vai escrever assim, Santo Agostinho, ponto 6, você vai escrever o tempo. O que é o tempo? O tempo é uma experiência da alma. A aula de hoje é um pouco mais breve, porque é um conteúdo pesado, um conteúdo muito exigente. Espero que vocês estejam conseguindo compreender, que estejam usando o cérebro. Precisa desenferrujar, de certa forma é exigente, é difícil, mas que faz muito bem a cada um de nós. Nós temos ainda alguns pontos para nós estudarmos. Nós temos o 7, o 8, o 9 e o 10. Leiam com antecedência. Na próxima aula nós continuaremos, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns pela perseverança. Se Deus quiser, rezem por essa intenção. Um dia nós teremos, quem sabe, um certificado para aqueles que concluíram o nosso curso. Vamos rezar por essa intenção. Um dia nós vamos falar sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se você deseja contribuir para que os gastos deste nosso trabalho sejam pagos, que nós possamos continuar fazendo esse conteúdo de forma gratuita, aqui nós temos um Pix, você pode fazer a contribuição que você quiser, qualquer valor. Veja a sua possibilidade, veja o tanto que vale aí esse trabalho, e aí tudo que nós arrecadarmos será utilizado para os gastos com todas as pessoas que trabalham junto com o padre, e aquilo que nós arrecadarmos a mais para a formação de novos padres. Muito obrigado, que Deus te abençoe. O Pix também sempre será fixado no primeiro comentário de cada vídeo. Então, padre, onde que eu encontro o Pix para doação? Ali no primeiro comentário de cada vídeo. Padre não mora no Brasil, então não é minha conta, mas é de uma pessoa ali da minha extrema confiança. Todo esse dinheiro, esse valor arrecadado é para a evangelização. Aqueles que não puderem, rezem, vocês já estão fazendo uma grande obra de evangelização, estudando e aprofundando aí São Tomás de Aquino e toda a teologia católica. Então, irmão, irmã, coloque ali no comentário como está sendo a sua experiência, se é difícil, se não é. E mesmo sem perceber, nós já estamos estudando e conhecendo Santo Agostinho e a teologia católica. Essa é a teologia, nós estamos tocando aí com esse grande gênio que é Santo Agostinho. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.